Bom, olá, olá, segundo vídeo aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora é responder o primeiro problema do projeto Euler. Eu vou ler aqui, né? E aí eu tenho na outra aba aqui as soluções, pra gente ver se tá certo. E aí depois disso, aí nada, na real. Eu vou fazer só isso mesmo, porque vai dar pra explicar bastante coisa com essa solução aqui. Então, vamos, vamos embora. Então, a qual que é o problema? Se nós listarmos todos os números naturais abaixo de 10 ou menores que 10, que são múltiplos de 3 ou de 5, nós temos 3, 5, 6 e 9. A soma desses múltiplos é 23. Encontre a soma de todos os múltiplos de 3 ou 5 menores que 1000. Então, legal. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar reproduzir a primeira, a primeira frase ali, né? Então, em vez de começar a trabalhar com 1000 de uma vez, a gente trabalha com 10. E aí, em vez de trabalhar com 10 e múltiplos de 3 ou 5, vamos trabalhar com múltiplos só de 3, por enquanto. Beleza? Então vamos começar aqui. Então, como é que eu faço para gerar uma lista de números? Porque eu preciso da lista de números de 1 até 9, né? Porque ela é menor que 10. Mas porque aí eu vou ver cada um se é maior ou menor, se é múltiplo de 3 ou não. Eu tenho duas formas, né? Uma forma é usar o index generator, que ele vai receber a função monádica do iota, e ele vai pegar um número e ele vai simplesmente gerar todos os números de 1 até aquele número. Então, se eu fizer iota 10, de 1 a 10. Iota 5, de 1 a 5. Partindo daqui, então, e lembrando do primeiro vídeo, que eu falei que se você colocar uma operação de um escalar para um array, essa operação ela vai ser executada do escalar para todos os elementos do array. Então, se eu achar uma função, um operador, que execute a função módulo, que no caso seria o resto, né? Quando divido por 3, eu já consigo chegar bem mais perto de achar todos que são múltiplos de 3 e, por sequência, somar. E por acaso eu sei qual que é. É esse tal de style aqui, ou style, não sei como é que se lê isso aqui. Mas a função diádica dele é o resto. Remainder. E como é que ele funciona? Ele vai pegar esse número, dividir por esse e retornar o resto dessa divisão. Então pega o... Desculpa, gente. É só eu começar a gravar que eu começo a bocejar loucamente. São 2h45 da tarde. Faz o menor sentido. Mas, por exemplo, se eu fizer 2 estilo 9, vai dar 1. Porque 9 dividido por 2 dá 4 com o resto 1. Então, se eu puser 3 steel, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1. Perfeito. Aliás, não era pra ser 10, não. Aqui era pra ser 9, porque tem que ser menor que 10. Beleza. 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Show. Daí, quais que são os que são múltiplos de 3? Os que têm módulo 0. Então, se eu achar um jeito de comparar um número com cada um dos elementos do array, eu descubro quais são os números que são múltiplos de 3. E por acaso nós temos igual. A diádica do igual é essa e só tem diádica, né? Então, 0 igual, pronto. Nós temos uma máscara, né? 001, 001, 001. Quando a gente tem uma máscara, a gente pode aplicar ela no array, certo? Então, se eu pegar isso aqui e eu falar, ó, APL, pega esse array aqui
e aplica essa máscara para tirar os elementos que não são múltiplo de 3. Eu faço isso como? Eu faço isso com a barra. A barra tem esse replicate aqui, que ele vai basicamente replicar o número de vezes da esquerda o elemento da direita. Então, se eu puser 3 barrinha 6, que aliás, qual que é o nome? Ai, que saco. Slash. Então, 3 slash 6. 6, 6, 6. 3, 2, 5. 3, 6, 2, 6 e 5, 6. Se eu fizer aqui agora, ó, são 3, 6, 2, 5 e 5, 8. E se for 0 e 1? Só ficou 5. Isso é mais ou menos o que a gente quer, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa máscara e vou executar no i9. Show. Problema, eu preciso gerar o i9 duas vezes. Então, eu posso vir aqui também e fazer assim, ó. Eu vou fazer um diffin que vai receber o i9, o iota9 no ômega. Beleza. Mas ainda assim eu tô repetindo o ômega. E eu fui de uma solução que era point free, né? Ou seja, não tinha... Podia ser composta só de primitivos, né? E agora eu tenho um diffin, sabe? Então como é que eu posso resolver? Vamos voltar para essa versão aqui. A gente tem, basicamente, uma função monádica aqui. Esse iota. Esse trambolho aqui. E essa barra que é é um operador, mas tudo bem. A gente pode contar como se fosse uma operação diádica. Como que eu faço, então, para lidar com isso? Porque se isso aqui fosse uma função monádica, show de bola. Eu tinha duas funções monádicas com uma função diádica no meio. Como a gente viu lá no primeiro episódio, isso criaria um train e iria executar justamente isso. O que eu posso fazer é eu vou transformar isso aqui numa função monádica. Como? A gente tem esse jot aqui. Cadê? Opa. Que ele pode fazer um bind entre funções. Então, por exemplo, aqui. Nesse cara aqui, ó. Isso aqui é para executar em cada elemento do array, né? E ele vai gerar o índice, certo? Então aqui esse elemento vai ter 1, 2, 3. Esse aqui 1, 2, 3, 4. Esse aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele vai executar uma rotação negativa no resultado do iota. Então, basicamente, isso aqui vira uma função que é composta por duas outras funções. Então, o que a gente pode fazer? Eu tenho aqui o i9, né? Opa. I9. Se eu puser 3 jot a barra, parece que funcionou, né? E aí eu faço 0 jot igual. Vamos ver se funcionou mesmo. Preciso conseguir fazer isso, então. Isso aqui é tudo um rolê só. Rank error. Vamos tentar ver o que aconteceu. Provavelmente é essa barra aqui. Então a gente pode usar esse carinha aqui, ó. O over, que eu francamente eu não entendo ainda 100% como que ele funciona e por que ele ajuda com essa barra aqui. Mas vamos ver. This function requires a left argument. Tá. Talvez se eu botar a identidade aqui. Não. This function requires a left argument. Esse aqui é a top. Será que é o top que eu preciso? Eu sempre confundo esses dois.
Vamos lá, então. Train APL reduce. Não é o reduce que eu quero, né? É o replicate. 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 Operator function. Deixa eu ver. Esse aqui eu tô fazendo no improviso. Eu tenho uma solução que, inclusive, é melhor que essa. Mas eu queria nos levar até lá. Mas aparentemente... Aparentemente não vai ser tão simples. The syntax is maybe invocation of direct function with left argument A or a monadic operator with operand A and right argument B. Tá. Deixa eu procurar aqui. Tree train. Pô, eu vou botar reduce, porque o replicate tá botando um bagulho de IA muito doido. Tá, train. A tree train is a fork. Tá. Ó, function overloading. The attempted fork é isso aqui, ó. Is usually parsed as the atop. Ok, exatamente a situação que a gente tá. Então, the fork can be enforced using the atop operator. Então, se eu usar identidade e o atop, voltou pro rank error. The function does not take a left argument. Interessante. Bom, eu não vou ficar muito tempo nisso não. No fim das contas, não é essa a solução que eu quero. Porque a gente não precisa fazer o replicate nesse caso específico. Vamos voltar aqui para essa solução e aí depois, num vídeo futuro, eu explico essa parada. Que aí eu rememoro tal. Enfim. Estamos aqui. Para esse caso específico, em que o array, ele corresponde... Os elementos do array, eles correspondem identicamente aos seus índices. Então, por exemplo, o primeiro é o 1. Aí o segundo é 2 e tal. Eu posso só perguntar onde é que tá os elementos que são 1. Que é esse carinha aqui, cadê? É o where. Que é o iota com um underline. Ele vai me retornar os índices em que o elemento em que o valor é 1. E aí, nesse caso, funciona justamente porque eles são iguais, tá? Se esse array fosse diferente, isso não ia funcionar. E aí a gente precisaria ver. E fazer desse jeitinho aqui. Tá, e agora eu tenho. Então, eu preciso saber a soma, né? Então agora eu vou somar. Mais barra. Pronto, 18. Legal. Múltiplo de 3 é isso. Dá pra fazer a mesma coisa com os de 5. Assim. E aí, então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Nananã, mais... Basicamente, repetir tudo. E ver que deu 23. Certo? A princípio tá pronto, mas a gente pode escrever isso de uma maneira mais idiomática, né? Vamos voltar pro começo e refazer de novo, porque tem um lugar ali em que a gente de fato escolhe quem que a gente vai executar, né? Então, por exemplo, a gente pode voltar para cá, ó. 3 time style, né? Iota 9.
que eu quero aqui, na verdade? Eu queria que fosse 3 ou 5. Só que eu não posso fazer assim. Eu não posso executar um array desse lado com um array de outro tamanho no outro. Isso não funciona. O que eu precisava fazer, na verdade? Eu queria executar o 3 e o 5 separados. Aí que vem o produto fatorial. Que é o que eu não falei no outro vídeo. E eu vou falar agora. Quando você vem aqui no JOT, você vê aqui, ó, Direct Operator, tá? E aí, NB. JOT is also used in outer product. Que é JOT, ponto, e a função. Vamos ver o ponto. Ó, inner product. Então, o que isso aqui vai fazer? Nesse caso, ele vai multiplicar elemento a elemento e depois somar todos. Aqui ele vai fazer o igual e depois vai fazer um AND dos dois. Certo? Então, vamos copiar esse cara aqui e ver isso em ação. Se eu puser só multiplicação, dá isso. Se eu somar né, cadê? Deixa eu somar aqui. 32. Por que que ele fez? Ele multiplicou e aí depois somou. Certo? Ele multiplicou elemento a elemento e aí depois ele somou todos os elementos do array. Legal. O que isso me ajuda? Bom, isso executou uma função elemento a elemento. E isso aqui poderia ter sido... Aparentemente não poderia ter sido, não. Não, perdão. Porque na real a gente vai fazer o produto, o outer product. Esse é o inner product. O outer product, aí ele expande, né? Ele faz cada combinação. Então, se eu quiser multiplicar, nesse caso, né? 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6. Aí eu faço assim. E aí eu uso o dot, o ponto e a função que eu quero. Que função que eu quero? O módulo, né? O resto. Então, dot ponto, opa. Dot ponto. Olha só. A gente tem aqui agora duas linhas. Uma com os restos de 3 e uma com os restos de 5. Aí agora eu posso fazer igual a 0. E aí eu tenho que fazer um ou, né? Porque é ou um ou outro. Então se eu fizer um ou, que é cadê? Eu poderia também somar. Nesse caso a soma seria igual. Mas vamos manter a consistência e fazer com OR mesmo. Ele é esse carinha aqui. É o mesmo OR de lógica booleana mesmo. Então aqui. Mas se eu usar o replicate, se eu usar o reduce, ele tá indo assim, eu preciso que ele vá na vertical. Aí eu uso o replicate first, que eu não sei por que o nome é esse. Mas basicamente ele vai fazer no outro eixo. Então aqui a gente tem, ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então a gente tem certinho agora quem que são os números que tem. São divisíveis tanto por 3 quanto por 5. E agora eu posso continuar, pegar o where, né? E somar. Acabou. É isso. 23. Vamos executar com 100 agora? 1000, né? 233.168. Eu vou até colocar isso numa função. Opa. Euler 1. Euler 1, 999. Length error. Talvez seja por causa disso aqui. Syntax error.
que tá pegando? Por que que ele não está entendendo? Deixa eu colocar... O box acho que ele já tá, né? Box on trains 3 was off. Ok, o que ele tá fazendo aqui? Isso aqui basicamente é a árvore de parsing, né? Ele tá executando o iota. Daí esse cara aqui e tal. Ah, vamos por partes. Não tem por que fazer com pressa, né? Missing right argument. Tá. Euler 1. 9. Até aqui tá certo. Legal. Ok. Ok, continua legal. Ó. Aqui deu problema. Por que que deu problema? Porque ele não tá conseguindo fazer o where aqui. Será que um dot resolve? Não. Length error. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê? Where? Length error. Isso é curioso. E aí, the function requires a left argument. Deixa eu ver aqui. Euler 1, 9. Legal. Euler 1. Tá fazendo bonitinho aqui. Tá, e se eu ponho esse iota aqui. Ele tá executando ele. Ah, eu acho que ele tá entendendo como um train. E eu não quero um train. Será que eu consigo fazer um atop aqui? Como é que é um atop? É... Acho que não, hein? Oi. Nossa. Que... Na moral. Talvez aqui. Domain error. Tá. Será que é assim? Tá, assim vai. E assim, como tá sendo o evaluate? Ó, ele tá botando esse iota pra cá. Então, como que eu consertaria? E aqui imagino que, enfim, aí já deu tudo certo, né? Não, não deu. Se eu fizer isso, sim. Curioso. No caso aqui, eu quero forçar... Eu quero forçar o atop. Ok. Não farei assim. Vamos deixar dessa maneira que tá aqui, ó. E aí eu vou tentar arrumar e deixar isso mais point free, mais idiomático, né? Mas agora, 999, 233.168. 233.168. Então, funcionou, deu certo. E aí, hoje, a gente aprendeu o quê? O que é o que o Iota faz. A gente viu o resto, né? A gente também aprendeu como fazer produto outer products, né? Produto vetorial. Também aprendemos a criar a fazer o reduce no outro eixo.
aprendemos o que é o where, para ele encontrar os índices, e a soma reduz, que isso aí a gente já conhecia. Também vimos um train lá em cima, mas o train a gente tinha visto no outro, no vídeo passado. Então, eu acho que foi um avanço legal. Se, se tiver alguma dúvida, coloca aqui, se tiver alguma sugestão ou uma solução melhor que a minha, coloca aqui embaixo no comentário, fala comigo, que aí eu tento incorporar aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijinho e bom apério pra vocês.